Olá, criativos! Sejam bem-vindos à live sobre como tirar os post-its da parede, começar a gerar inovações práticas, disruptivas, às vezes uma inovação frugal. Eu me chamo Thiago Cunha, sou um entusiasta do tema empreendedorismo, inovação. Atualmente eu trabalho como gestor de inovação no Sebrae, mas também tenho um chapéu de empreendedor, então consigo olhar os dois lados da moeda. E gosto muito de contribuir com o ecossistema, né? Então, parabéns para todos os organizadores desse Dia Mundial da Inovação, muitos voluntários, especialmente o time de João Pessoa, na pessoa do Caio aí, toda a equipe. Vocês foram brilhantes. Achei que eu ia conseguir contribuir. Eu aprendi muito com vocês, com todo o cuidado que vocês tiveram para a gente fazer essa live para todos vocês hoje, com toda a riqueza aí. Então, espero, de alguma forma, contribuir para vocês começarem de forma bem pragmática, ou seja, amanhã, começar literalmente a colocar as ideias em prática, né? Então, o nome é bem provocativo mesmo, tirar os post-its da parede para começar a gerar inovação, né? Porque é isso que os clientes pedem. A gente gera inovação, as empresas são inovadoras por um simples motivo, que os clientes pedem que elas sejam inovadoras. Então, a gente não faz inovação porque é bonitinho, a gente não faz inovação porque é disruptivo, a gente não faz inovação porque está na moda. A gente faz inovação para atender a necessidade do cliente. Inclusive, eu estou falando aqui diretamente de um dos maiores ecossistemas do Brasil, os hubs de inovação. Eu estou aqui no InovaBrab, tá? Que é um espaço de co-inovação do Bradesco. E falando um pouquinho para vocês sobre inovação, e aqui a gente respira, a gente bebe, a gente conversa em inovação. São muitas grandes empresas, startups, empresas de tecnologia, mentores de inovação, fundos de investimento, trabalhando juntos em prol da inovação, né? Então, esse espaço é bem convidativo. Como a gente está falando de inovação, já quero deixar aqui os meus contatos. Quem tiver interesse aí da gente conversar pelo Instagram, mas também tem o meu @ aí do LinkedIn, para a gente gerar mais inovação, porque um dos pilares da inovação é justamente as conexões. Então, quanto maior e melhores as conexões que vocês conseguem fazer, com certeza vai facilitar na hora de você colocar aquela sua ideia em prática, né? Então, me coloco à disposição aí os meus contatos para, em breve, a gente poder conversar com mais profundidade sobre esses assuntos, tá? Negócios, empreendedorismo e inovação. Bom, e para começar falando com vocês, né, estou falando de inovação, criatividade, como que as coisas funcionam dentro de uma pequena empresa, dentro de uma grande empresa. Primeiro eu quero conceituar aqui com vocês o que eu entendo por inovação, tá? Tem vários manuais, vários guias, mas a minha definição é tudo aquilo que você faz para poder gerar valor para o seu cliente. Então, se você está mudando um horário da sua empresa, ou seja, você deixa de fechar 17 horas e passa a fechar 19 horas para atender a necessidade do cliente, para mim e para a nossa reflexão, que você está inovando, porque você está gerando valor para o principal acionista da sua empresa, que são os seus clientes. Então, tudo que você faz para o seu cliente, que agrega valor, é uma inovação. Ao contrário, tudo que você faz na sua empresa, que você não está pensando diretamente no seu cliente, seja, obviamente, o seu cliente interno, seus colaboradores, como os clientes externos, o cliente que paga a sua conta, você está desperdiçando tempo. Então, a primeira reflexão aqui, já desse final de tarde, é como que você está utilizando o seu tempo para poder gerar mais e melhores inovações dentro da sua empresa, dentro da sua organização, ou em qualquer ambiente que você esteja inserido nesse exato momento. Então, pense nisso. Como que vocês estão aproveitando esse tempo, principalmente dedicando esse tempo para os seus clientes. Então, conceituamos inovação. Inovação, vamos tratar sobre esse assunto. Eu já falei que as empresas geram inovações para atender uma necessidade do cliente. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa falar sobre inovação, porque estamos vivendo um período, obviamente que todo mundo sabe, um período de pandemia.
E nesse período de pandemia, requer ainda uma atenção especial de todos, principalmente dos pequenos negócios, com relação à inovação. Ou seja, como que a gente pode fazer uma inovação que a gente chama de frugal, né? Uma inovação eficiente, uma inovação eficaz e uma inovação efetiva. O que é isso, Thiago? Inovação eficaz, eficiente e efetiva. Bom, começando com eficaz, eu preciso apresentar uma qualidade para o cliente. Quando eu estou falando de eficácia, eu estou falando de qualidade. Quando eu falo de eficiência, eu falo, a gente precisa fazer mais com menos. Então, o Thiago não está aqui para dar ideias mirabolantes, para vocês gastarem fortunas, não. É praticidade. Como que eu consigo eficiência, tá? Como que eu consigo utilizar mais com menos? Como que eu consigo fazer mais com menos? E a efetividade. Obviamente, quando a gente fala de inovação, é uma coisa nova. Então, a coisa nova, ela tem um risco inerente àquela atividade. Então, se a gente está fazendo uma coisa nova, a primeira vez, é óbvio que tem um risco, mas a gente precisa mitigar, ou seja, reduzir esses riscos e, principalmente, a gente precisa tangibilizar para ver se essa inovação está fazendo ou não diferença. Mas aí, Thiago, mas essa inovação frugal, seja com eficiência, eficácia, efetividade, como que isso acontece, né, na prática? Como que a gente pode ser mais inovadores e literalmente tirar esses post-its da parede e colocá-los em prática? Bom, a primeira coisa que eu falo e assim, você já pode começar a testar isso hoje, ou já pode começar a testar amanhã, que é se permitir errar. Então, você não vai conseguir gerar inovações, boas inovações, você não vai conseguir aprender com os possíveis erros de uma tomada de decisão ao tentar fazer uma inovação, se você não se permitir errar. Então, esse é o primeiro ponto. E assim, Thiago, mas eu vou jogar tudo para o alto e vou tentar fazer essa inovação? Obviamente que não. Aqui é como que a gente consegue fazer, como que a gente consegue testar, como que a gente consegue validar da forma mais barata possível. Eu comentei com vocês sobre a possibilidade da gente inovar, por exemplo, com o horário de abertura e fechamento da empresa. Então, Thiago, isso é muito arriscado? Não. Hoje mesmo, você pode fazer uma definição, você pode conversar com seus colaboradores, com seus sócios. Será que se a gente abrisse mais cedo, se a gente fechasse mais cedo, a gente entregaria mais valor para o nosso cliente? Então, a primeira coisa que, quando a gente fala de inovação, o primeiro insight, a primeira ideia, a primeira criatividade, ela vem do próprio empreendedor. É o empreendedor que está à frente do negócio e o empreendedor que está pensando nessas possibilidades. Mas para isso acontecer, pessoal, vocês precisam ter um olhar e uma mentalidade diferente do que as outras pessoas. Então, quando a gente fala que o empreendedor, ele enxerga na dificuldade as oportunidades, apesar de ser um clichê, esse é o clichê mais verdadeiro, porque o empreendedor, ele tem um olhar e uma mentalidade diferente. Porque quando muitos estão enxergando um problema, esse empreendedor está pensando, poxa, se tem um problema ali, eu tenho uma solução, se eu fizer uma adaptação, eu posso conseguir oferecer esse produto ou esse serviço para poder atender a necessidade do cliente, aqui mais uma vez eu colocando o cliente no centro do processo. Então, a primeira coisa é a mentalidade do empreendedor, dos sócios e da abertura que esses sócios, o dono da empresa e os seus colaboradores têm para poder trabalhar a inovação. Então, eu tive uma ideia, poxa, será que vale a pena eu abrir a empresa antes e fechar depois? Bom, esse é o primeiro insight. O que eu faço depois disso? Ora, eu vou conversar com os meus clientes. Quantas pessoas passam na sua loja? E eu costumo falar que o cliente é o consultor mais barato, o consultor mais efetivo da sua empresa. Basta a gente fazer boas perguntas. Se a gente fizer boas perguntas, certamente teremos boas respostas. Então, aproveite esses contatos que vocês possuem com os clientes para saber, será que a hipótese que eu criei de abrir mais cedo, fechar mais tarde, faz sentido? Agrega valor para o meu cliente? É uma inovação? Bom, você vai conversar com alguns clientes, você vai encontrar um padrão, certamente, de respostas. Cara, dos 10, 15 clientes que vocês conversaram, quase todos falaram, realmente, se tivesse a possibilidade de passar aqui mais cedo, antes do meu trabalho, por exemplo, seria interessante. Então, se você encontrou esse padrão, quer dizer que você validou aquela sua hipótese.
E aí você vai testar essa hipótese na prática, que é a implementação. Então, você vai pegar um histórico de um período que ficou aberto, um período, por exemplo, de 8 horas até 17 horas, e depois você vai fazer um teste de como foram os resultados num período similar, né, de início de mês ou no final de mês, e como que foi aqueles resultados que você conseguiu naqueles horários que até então não tinha movimento, não tinha faturamento dentro da sua empresa. Pense, custou alguma coisa? Gerou valor para o cliente? Pode ser que sim, é um teste que você precisa fazer. Custou alguma coisa para você? Não, muito provavelmente você teve que fazer um teste, adequar ali mais ou menos a chegada e entrada dos seus clientes, mas você testou, você se permitiu a fazer alguma coisa diferente. E aí tem aquela máxima que a gente não vai conseguir coisas diferentes, resultados diferentes, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, né? Então, aqui o que eu quero provocar vocês é como que eu, como empreendedor, eu como líder de um projeto, eu como líder de uma comunidade, eu como líder de uma ONG, como líder de uma classe, consigo pensar, colocar o cliente no centro desse processo e, principalmente, como que eu consigo me permitir errar junto com a minha equipe para poder testar, para poder implementar essas inovações. Então, o processo de inovação, pessoal, ele sempre, na maioria das vezes, né, ele começa com um insight do próprio empreendedor. O empreendedor percebeu alguma coisa ou ele recebeu diretamente um retorno do cliente. Então, eu com esse insight, hipótese, eu tenho uma hipótese, valido essa hipótese em entrevistas, em conversas com os clientes, e depois eu faço uma implementação para saber se isso deu resultado. E aí, mais importante também desse processo é a gente mensurar. Será que aquelas horas que aqueles funcionários ficaram trabalhando a mais, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Então, são pontos que a gente pode testar, mas que a gente pode, lá no final do dia, a gente pode mensurar. Porque a gente também não vai ficar fazendo inovação só porque é bonitinho. Eu já comentei isso aqui com vocês. Precisa gerar retorno. E esse retorno é o quê? Dinheiro no bolso. No final das contas, é mais dinheiro no bolso para os empresários, né? Obviamente que eu estou pensando aqui numa escala de dinheiro no bolso, mas também no impacto social, no impacto ambiental e no impacto financeiro desse negócio, né? A gente nunca pode esquecer esses 3 pilares quando a gente fala de sustentabilidade, né? A gente está sempre olhando o econômico, o social e também o ambiental dentro de um processo. A gente não vai gerar negócios a todo custo. Então, esse também é um ponto super importante. E aí, dentro dos meus post-its aqui, quando a gente fala de inovação, né? Inovação aberta, inovação frugal, a gente também está falando da possibilidade da gente fazer essa inovação de forma mais parcerizada. Então, eu vejo muitos empreendedores olhando só para o seu umbigo, ou seja, pensando dentro da sua bolha, das suas 4 paredes, pensando em inovação. E aí, muito provavelmente, você vai ter dificuldade de conseguir fazer isso com um custo menor, com expertises, ou seja, com especialistas. Então, quando você for pensar em inovação, obviamente eu dei um exemplo muito simples aqui do horário, mas quando a gente fala de uma mudança de um processo, um desenvolvimento de um produto, a gente está falando, geralmente, pessoal, que os pequenos negócios, e aqui eu estou puxando sardinha, né, obviamente, porque eu trabalho no Sebrae e o nosso foco é atender pequenos negócios, a gente precisa aproveitar um dos principais diferenciais dos pequenos negócios, que é justamente a flexibilidade. O pequeno negócio, hoje, eu como empreendedor, inclusive, eu posso ligar para os meus sócios, eu posso falar com os meus funcionários, para eles implementarem, fazerem um processo novo de um produto, de um serviço amanhã, ou depois de amanhã, ou mais tardar na próxima semana. Eu tenho essa flexibilidade. E a gente precisa usar isso ao nosso favor. Ou seja, enquanto eu sou um jet ski, né, que eu tenho mobilidade, que eu tenho velocidade, que eu consigo fazer manobras rápidas, as grandes empresas não têm essa flexibilidade. Então, numa pandemia, por exemplo, como a gente está vivendo, a forma, é óbvio que a grande empresa tem mais recursos para isso, mas a demora para ela conseguir implementar essas inovações é muito maior. E aí a gente precisa aproveitar como pequenos negócios, né? E acredito que a minha audiência aqui, a grande maioria,
está com esse foco também, até porque 99% dos pequenos negócios hoje no Brasil são pequenos negócios. Então, como que a gente consegue aproveitar? Como que a gente consegue mudar? Como que a gente consegue testar rápido, né? Então, essa inovação aberta, quando a gente fala de como que a gente consegue parceirizar, como que a gente consegue ser mais colaborativo, como que a gente consegue pensar mais olhando no viés do cliente, como que a gente consegue, de repente, utilizar recursos que estão disponíveis em editais, em projetos. Então, essa também é uma das dicas que eu quero deixar aqui com vocês. Quando vocês forem pensar em inovação, em qualquer mudança estrutural que venha a agregar valor para o seu cliente, você precisa pensar, será que eu tenho todas as competências técnicas, econômicas, operacionais para poder fazer essa inovação acontecer? Então, vamos pensar aqui numa possibilidade de transformar um negócio que é totalmente físico para o digital. Eu tenho todos os recursos hoje para criar um website? Eu tenho todos os recursos hoje para criar um aplicativo? Eu tenho todos os recursos hoje de pessoal para poder fazer a gestão desse processo? Pode ser que sim, mas na maioria das vezes não. A pequena empresa está trabalhando com custo bem enxuto, principalmente nessa pandemia. Então, o que eu vou fazer, Thiago? Se eu quero testar o meu negócio dentro do digital, eu vou fazer os primeiros testes sem gastar absolutamente nada. Então, eu vou fazer um anúncio dentro de uma plataforma, por exemplo, o Sebrae é parceiro ali da Magalu. Então, vamos tentar colocar o nosso produto lá na plataforma da Magalu, vamos tentar colocar no OLX, vamos tentar colocar no Mercado Livre, vamos usar o próprio WhatsApp, o Instagram, o Facebook, para testar o meu negócio nas redes sociais, na internet. Então, a gente começa pequeno. Essa é a máxima da estratégia, né? A gente pensar grande, começar pequeno e crescer rápido. Então, como que eu consigo fazer testes? Como que eu consigo validar esses testes para saber se eu posso dar o próximo passo, né? Tem uma frase muito bacana também, que a gente não testa a profundidade de um rio com os dois pés. A gente coloca um pé primeiro, vê ali qual que é mais ou menos a profundidade, se dá para ir, se não, mas a gente nunca pula ou a gente nunca entra com os dois pés para poder fazer esse teste. E no mundo dos negócios também é assim. Então, sempre que vocês forem colocar alguma coisa em prática, pensem, como que eu posso testar isso antes? Testar da forma mínima que consiga agregar e consiga apresentar algum valor para esse cliente. Então, eu não preciso desenvolver uma plataforma, eu vou para as plataformas existentes. Mas está dando muito certo, Thiago. Aí, talvez, é o momento de você partir para uma plataforma própria, é o momento de você desenvolver um aplicativo da sua empresa e assim sucessivamente. Mas não comece já de cara pensando em toda a estrutura, né? Esse é um dos principais modelos hoje, utilizados, inclusive, por grandes empresas, que é começar pequenininho e vai testando, vai interagindo com os clientes. Será que é isso mesmo que eles querem? E aí, um dos grandes problemas, inclusive, das grandes empresas, a gente está falando aí de aproximadamente das 500 maiores empresas do mundo, 70% dessas empresas falham nos seus processos de transformação digital, ou seja, nas suas inovações, porque elas não estão próximas dos seus clientes. Então, quando você for fazer qualquer teste, uma das sinalizações, um dos pontos de contato são seus clientes que atendem os clientes. Então, quantas vezes você teve abertura para poder falar com o seu cliente interno, seu colaborador, e pedir para ele alguma sugestão de melhoria? Então, ele certamente tem muito mais contato do que você. Pode ser que você esteja mais no back-office, né? Pode ser que você esteja mais gerenciando a empresa e ele está no dia a dia, ele está observando as atitudes dos clientes, ele está observando as críticas dos clientes, os elogios, e isso o empreendedor precisa olhar com um potencial muito grande. Então, vamos aproveitar os pequenos negócios, essa flexibilidade, vamos ter essa forma de pensar, essa mentalidade aberta para fazer de forma parceirizada. Então, muitas vezes, você não quer falar aquela sua ideia para o seu parceiro, de repente para o seu fornecedor, mas às vezes é ele que vai te ajudar. Então, tem um fornecedor, um grande fornecedor seu, um grande distribuidor, às vezes, se você compartilha a ideia, às vezes ele te ajuda a viabilizar, seja financeiramente, seja tecnicamente.
e a gente tem a possibilidade de trabalhar com especialistas. Então, não queiram fazer tudo sozinho. Existem muitos especialistas, o próprio Sebrae hoje tem uma rede em todos os estados, né? Você pode ter um atendimento ali online à sua disposição de um consultor para ele poder te ajudar. Então, use e abuse desses benefícios que estão à disposição de vocês, mas não tente fazer sozinho. Isso ajuda vocês a reduzirem o risco da inovação, que é um dos grandes problemas. Como eu comentei, 70% das investidas de grandes empresas em inovação fracassam. Então, esse é um problema que eu gostaria de chamar bastante a atenção de vocês. E aí, Thiago, o que mais você tem aí para a gente? Eu anotei algumas coisas aqui em outros post-its. Esse caminho, né? Eu estou falando muito desse caminho da inovação, como que vocês podem chegar. E aí, pessoal, esse olhar, essa forma de pensar, essa preparação para vocês inovarem, faz muito sentido e está à disposição de vocês, né? Então, tem um ponto aqui também que eu anotei para poder passar para vocês, que é como que eu consigo preparar tanto a minha gerência, eu como empreendedor e os meus colaboradores para desenvolverem um modelo ou aprenderem um modelo de se fazer isso da forma mais assertiva possível, né? Então, o que muitas pessoas acreditam, que na verdade é um mito e que não é verdade, é que a inovação, ela vem do além, ou de um momento eureka, ou daquela chuveirada. Às vezes acontece isso, mas na maioria das vezes a inovação ela acontece por um processo sistematizado de se fazer isso. Então, quando a gente fala dos cortites, essa dinâmica é interessante, né, da gente fazer diversas reuniões, fazer momentos, workshops, sessões com os colaboradores, sessões com os nossos clientes e fazer anotações desses cortites, é interessante porque a gente consegue colocar um pouquinho, tangibilizando aqueles insights e tentando agrupá-los para poder pensar como que eu posso atacar, né? Quais os problemas, os principais problemas que eu posso atacar. E aí, mais uma vez, a inovação não é o eureka, a gente está falando aqui no Dia Mundial da Criatividade, e a criatividade, ela é um insumo para a inovação. Então, quando a gente fala que nós somos um país super inovador, né, de bons empreendedores, mas muitas vezes isso não culmina, isso não chega lá para os negócios duradouros, né? Então, a gente tem muita gente sendo criativa, muita gente com boas ideias, mas quando a gente vai para o ranking do Brasil, quando se fala de inovação, a gente está ali na posição 70 aproximadamente, coisa que mostra que a gente não tem um empreendedorismo ali por oportunidade, né? E a provocação que eu quero fazer para vocês aqui é que vocês buscarem essas formas de se fazer inovação, né? Eu estou dando alguns insights para vocês aqui de se permitir errar, de iniciar com a hipótese, testar essa hipótese, interagir muito com o cliente, implementar não o escopo completo, mas parte desses escopos e ir interagindo com o cliente para receber o feedback, para fazer uma coisa cada vez mais de acordo com aquilo que o cliente deseja, mas a gente não pode esquecer que a nossa bagagem e a nossa diversidade faz total sentido quando a gente fala de inovação e de criatividade. Então, a criatividade, eu tive uma ideia, beleza, essa é a primeira parte. Essa ideia, para ela ser transformada numa inovação, ela precisa gerar valor para o mercado. Então, até da ideia, até a gente conseguir chegar lá na implementação e colocar isso para o mercado, existe esse caminho de série de validações, de teste, de prototipagens. E aí, Thiago, o que faz diferença dentro de uma inovação, né? Quando eu tive aquela ideia ali, qual que é o principal ponto? O principal ponto é quem vai fazer esse caminho, quem vai percorrer e vai fazer com que essa ideia, né, gere uma inovação. Então, essa execução, ela é super importante. E o que eu quero apresentar aqui para vocês, nesses breves 30 minutos aqui, é que existem essas formas de testar, essas formas de prototipar, porque a sua diversidade, a diversidade da sua equipe e a diversidade dos seus clientes certamente ajuda você a vender mais, a vender melhor e estar mais preparado para atender os seus clientes.
Então, quando a gente fala de diversidade, não é diversidade apenas de faixa etária, apenas de sexo, de religião. A gente está falando de bagagem de vida em todos os aspectos. Eu brinco que a gente nasce com uma mochila vazia e, aos poucos, a gente vai colocando ali aqueles conhecimentos, né? Então, a diversidade, quando a gente senta numa mesa com pessoas com pensamentos diferentes, com vivências diferentes, a gente potencializa a chance daquela inovação ela ser mais bem-sucedida. Porque imagina se a gente tem um grupo homogêneo, todo mundo vai pensar em uma única possibilidade de se fazer aquele produto, aquele serviço. E quando a gente tem várias perspectivas, a gente acaba não desperdiçando e acaba atingindo outros mercados que essas pessoas, de forma homogênea ou com vivências muito parecidas, não conseguem. Então, esse é um ponto super interessante. Então, sejam mais abertos até para a sua equipe, né? Quando eu falo de buscar no mercado, buscar instituições de ciência e tecnologia, buscar, por exemplo, no Sebrae, buscar com mentores, antes disso, você precisa buscar dentro da sua empresa, né? Fomentar isso. Então, se você está assistindo esse evento e não convidou um colaborador, um funcionário para poder participar, do próximo, eu convido você a levar pelo menos 1, 2 colaboradores para poder estarem juntos com vocês dentro de eventos como esse, que é super importante, faz total sentido para a inovação. Então, esse é o recado. A gente tem pouco tempo, né? Eu quero fechar aqui nos 30 minutos com vocês, que foi o horário programado. Então, a inovação, ela é um mundo, existem várias possibilidades, existem vários caminhos. Você precisa estar aberto para se permitir errar e se capacitar e se preparar. A inovação não é um fato do além e do acaso. Existem métodos sistematizados de se fazer isso, de você se aproximar dos seus clientes, dos seus colaboradores, para fazer cada vez mais essa inovação acontecer e acontecer de forma diferenciada. Eu estou dentro de um espaço de inovação justamente para falar um pouquinho sobre como isso acontece, e acontece de forma colaborativa, com muita experimentação. Eu quero levar um pouquinho dessa mensagem para vocês começarem a fazer diferente amanhã. Então, mudar um horário, mudar um processo, mudar a sua gôndola, colocar a sua empresa nas redes sociais, você pode fazer amanhã. E você pode testar para ver se isso vai dar certo ou se isso não vai dar tão certo assim, porque na inovação a gente fala que não existe erro, existe aprendizado. Você aprendeu que aquele caminho não é interessante, não gera tanto resultado, mas agora você sabe que terá que ir por um outro caminho para conseguir resultados diferentes. E o futuro, pessoal, é justamente as ações que você implementa hoje, né? A gente está falando de um momento de crise, então não deixe de fazer as coisas hoje pensando no futuro, né? As ações que vocês realizam hoje certamente ajudarão a sua empresa a ter uma maior sustentabilidade no futuro, porque certamente daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, nós teremos outras crises, outros momentos, e a sua empresa precisa estar preparada. Então, muita capacitação, muito conhecimento, muita inovação e muito post-it tirado da parede e colocado em prática. Desejo muito sucesso para vocês e me coloco mais uma vez à disposição nos meus contatos para a gente falar um pouquinho mais sobre inovação e empreendedorismo. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês aqui nesse Dia Mundial da Criatividade. Parabéns mais uma vez, toda a equipe, especialmente aí João Pessoa, na pessoa do Caio. Eu acho que eu ainda estou na live, então vamos conversando, né? Vamos falar aqui sobre um pouco mais aí sobre inovação até me importarem, que eu acho que eu ainda estou ao vivo. Não sei se eu consigo receber alguns comentários aqui. Vi aqui que a Alcione agradeceu, a Adriele, obrigado aí, espero que vocês tenham gostado.